Deixa eu só aceitar aqui. Sofia também. Bom dia para quem está chegando. Os dois participantes que entraram aí. Ó, então a gente parou aqui ontem, né? Ontem eu estava falando para vocês do Império Muçulmano, a expansão desse Império Muçulmano, a direção que ele seguiu. Então, quem não entrou na aula ontem, eu comecei a trabalhar um novo conteúdo que é referente ao livro 1b, capítulo 9, Origem dos Conflitos. Origem dos conflitos no Oriente Médio. Tá? Então, como que se originou esses conflitos naquela região que é muito turbulenta, tá? E a gente acha que esses conflitos eles são muito antigos e não são tão antigos assim, principalmente quando você parte de um princípio de que foi depois da entrada de um povo estrangeiro ali dentro que começou toda uma revolução entre os países do Oriente Médio, tá? Então é mais recente, é da metade do século XX para cá que nós temos essa região tão conflitante, beleza? Então, ó, ontem eu trabalhei com vocês, a gente falou um pouquinho desses conflitos e eu falei para vocês que tudo começa também há um tempo atrás, um bom tempo atrás, com o Império Muçulmano, né? E o Império Muçulmano, ele só acontece, ele só existe porque existia naquela região um grande líder religioso e também um grande líder militar. Esse grande líder tinha um nome, Maomé, tá? Eu expliquei no conteúdo passado, para quem não veio na aula passada, mas no conteúdo passado, que Maomé era o Messias, né? É o Messias, melhor dizendo. Vamos falar, vamos por ela. É o Messias da religião islâmica, tá? Ele tem ali está no mesmo patamar, por exemplo, que Jesus Cristo para os cristãos, né? Porque ele também teria encontrado o anjo Gabriel e assim tido as orientações de Deus de como a sociedade deveria se organizar, né? A partir daquelas escrituras sagradas. E na visão dos muçulmanos, eu já comentei isso com vocês, ele tem ali um papel fundamental de importância, assim como Cristo tem para os cristãos. Na visão deles, até um pouco mais, porque ele teria tido ali uns ensinamentos mais atualizados, mais modernos, né? Até porque Maomé, ele existe depois de Cristo, é depois de Cristo que ele também dá origem à religião islâmica. A partir do momento que ele dá origem à religião islâmica, ele começa o seu processo de profecias ali, né? Então ele começa a disseminar a religião islâmica na região e também ir adquirindo novos adeptos, e aí ele forma um império islâmico. Dentro desse império, ele cria um exército, tá? Um exército mesmo, um exército armado que levava ali os ensinamentos do Alcorão, tá? Ou do livro sagrado islâmico. E esse exército ele vai expandindo, ele vai se expandindo na área, naquela região do Oriente Médio, depois ele vai para o norte da África, depois ele pega o sul da Europa, tá? Ele chega até a Península Ibérica. Então, a gente entende, né? Dessa forma a gente entende que o Maomé ele deixa de ser apenas um líder religioso e ele passa também a ser um líder militar, porque ele é o principal comandante desse exército, desse império e desse expansionismo muçulmano. Beleza? Chega no Sudeste Asiático. Então, hoje, eu comentei ontem com vocês, quem veio ontem na aula, ou quem assistiu o vídeo que já está lá na internet, que a religião islâmica é a religião que mais cresce no mundo nos dias de hoje. Tá? Então, desde lá do ano 630 depois de Cristo, que é quando essa religião ela é fundada, até os dias de hoje, é o mais atual, é a religião que mais cresce, cresce mais que o cristianismo, né? Apesar do cristianismo ainda ser a maior religião, né, monoteísta que existe, com a maior quantidade de adeptos, mas o islamismo tem crescido muito, ultrapassou o judaísmo, que é das religiões monoteístas mais antiga, a menor, tá? Mas o islamismo tem crescido, tem adquirido novos adeptos, tá? Nesses últimos anos. No século XIII, só para a gente relembrar, eu falei para vocês que o Osman I passou a liderar ali o Império Muçulmano, né? Ele tomou uma região que é Constantinopla, que hoje nós chamamos de Istambul, que pertence à Turquia, e essa tomada no século XIII serviu de um ponto de revolução capitalista, né? A revolução política e econômica da época teve uma mudança, tá?
Por quê? Porque os países europeus, eles faziam a travessia até chegar à Ásia em busca das especiarias, né, via terrestre. Quando você tem um bloqueio por parte do Império Muçulmano, esses europeus eles foram buscar uma nova forma de fazer esse comércio com a Ásia. E aí surgem as grandes navegações, né? E aí nós temos a descoberta do Novo Mundo, aí começa a colonização aqui do Brasil. Então foi fundamental para que o europeu também saísse da mesmice, né, das rotas via terrestre e fosse para as rotas marítimas. Tá? E aí descobrindo ali um contato maior com o continente africano e também descobrindo aqui o Novo Mundo. Eu tinha comentado isso ontem com vocês. Então o Império Muçulmano chega à Turquia. E a partir do momento que o Osman assume o poder, em homenagem a ele, o nome também do Império Muçulmano ele muda. Vira Império Turco-Otomano. O otomano deriva da palavra Osman. Tá? Então o Império Turco-Otomano ele vai ter um controle sobre a região do Oriente Médio, sobre o norte da África, sobre boa parte da Europa, ali, da região do Cáucaso, que já é Oriente Médio e Rússia, por exemplo. Né? O sul da Europa também vai ter uma influência muito grande do Império Turco-Otomano até o final da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse ontem, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, eles fecharam ali um eixo, né, para poder combater os aliados na Primeira Guerra Mundial. Disputas por territórios, a gente já falou disso. Lá no começo do ano, eu falei de territórios com vocês e eu lembro que eu coloquei lá no quadrinho, né, lá no nosso quadro, eu fiz um quadrinho menor, assim. Aí eu coloquei: tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial foram conflitos capitalistas. Isso aí está no caderno de vocês, você já sabe. Tá? Conflitos capitalistas. Por quê? Porque eles tinham ali um objetivo, a disputa por territórios. Né? A Alemanha tinha um sentimento de ter sido passada para trás na Conferência de Berlim, e ela vai desencadear a Primeira Guerra Mundial com os seus amigos ali, com o eixo, né? Com o Império Turco-Otomano e com o Império Austro-Húngaro. Tá? Depois de derrotada esse eixo da Primeira Guerra Mundial, você tem ali o fim dos dois impérios, o desmembramento deles, né? A fragmentação desses impérios, o surgimento de novos países, tá? E você tem ali as sanções econômicas à Alemanha, que tinha se unificado há pouco tempo. Então a Alemanha ela começa a sofrer sanções econômicas através do Tratado de Versalhes, que é o tratado que incentiva ali o nacionalismo alemão a ressurgir dentro do território, né, e com muito mais força, que vai ocasionar na década de 30 a eleição, né, a chegada do poder do Adolf Hitler, e aí todo aquele contexto da Segunda Guerra Mundial também, que é um conflito capitalista originado pelas sanções, pela perda de territórios, né, a culpa em cima dos judeus, tudo isso vocês já viram, então tudo isso já está no caderno de vocês, beleza? Bom, só para a gente continuar aqui, eu mostrei ontem para vocês aqui o que era esse Império Muçulmano e o que era o Império Turco-Otomano. Há uma diferença, né? Por quê? Nós temos ali, ó, no período do Império Muçulmano, uma expansão até a Península Ibérica, que é onde nós temos ali Portugal e Espanha. Depois, os europeus voltam a dominar aquela área, né? O cristianismo volta a dominar aquela área, e aí tem a expulsão dos muçulmanos, e eles vão se concentrar no norte da África e na região do Oriente Médio, como vocês estão vendo ali, ó, tá? Logo abaixo, beleza? Que pega toda essa região aqui, ó. Então, o sul aqui da Europa, né? Aqui o Oriente Médio, norte da África é a região do Império Turco-Otomano. Tudo isso é fragmentado após a Primeira Guerra Mundial. Então, os países europeus eles vão ali colonizar essas regiões que pertenciam ao Império Turco-Otomano. Tá? Então, você tem uma divisão depois entre Itália, mas principalmente Inglaterra e França, Rússia, dessas regiões que pertenciam ao Império Turco-Otomano e ficam sob a dominação desses países europeus até o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acabado, os europeus, ou nem começado, os europeus teriam continuado a colonização do Oriente Médio. Isso que é interessante. E da África também. Eles só saem da África, os europeus,
e só saem da Ásia porque eles estão enfraquecidos economicamente, né? Belicamente também, ou militarmente falando. Então, eles não tinham como concentrar a sua dominação nessas regiões, sendo que eles tinham que reconstruir os seus países. Então, por isso que a Inglaterra, a França vão abandonar as colônias. Deixam as empresas que extraem lá os recursos naturais, mas vão abandonar as colônias. E aí começam os processos de independência dentro dessas regiões, tanto no continente africano quanto na Ásia. A diferença é que alguns territórios, os europeus, eles deixaram de dividir. Né? No continente africano, que a gente já comentou, eles não dividiram ali as etnias que eles tinham misturado, então eles deixaram elas todas misturadas mesmo, depois que eles vão saindo do território, eles fazem lá o processo de divisão territorial, não participam da escolha ou não permitem ali o estabelecimento, não fazem com que ocorra o estabelecimento ali da democracia e simplesmente vão embora. Então, no continente africano, você tem ali a disseminação dos conflitos civis. E no Oriente Médio, eles deixam de delimitar alguns territórios. Então, algumas nações ficaram sem território. Como é o caso dos curdos, que eu falei ontem aqui, maior nação sem território do mundo, e dos palestinos. Os palestinos também, apesar de eles estarem numa região há muito tempo, né? Vocês já leram a Bíblia, quem já leu a Bíblia já viu as duas diásporas, né? Então os palestinos estão nessa região há muito tempo. Só que ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, junto com a ONU, decide que é necessária ali a criação de um Estado para receber os judeus, tá? Para receber o povo que tinha sofrido o Holocausto, estava espalhado pelo mundo. E a região é no Oriente Médio, é a região onde os palestinos estavam instalados. Depois que os judeus entram ali, começa um movimento, né, de afastamento dos palestinos daquela região, sagrada para eles também. Então, eles vão ficar alocados em duas áreas, Cisjordânia e faixa de Gaza. Tá? Então, aí você tem uma segregação dos palestinos dentro do próprio território onde eles viviam. E um ponto de conflito, porque esses palestinos vão brigar para voltar. Né? E eles brigam com atentados terroristas contra hoje o Estado de Israel, né? Que foi criado ali em 47. Tá? Então, para a gente entender nesses conflitos, a gente ainda vai falar de conflitos árabe-israelenses, a gente ainda vai falar de conflito Israel-Palestina, mas só para a gente entender no contexto, né? O porquê que isso acontece, tá? Por que são desencadeados essas guerras, esses conflitos. Ao final, então, da Primeira Guerra Mundial, nós já temos uma dominação da Europa ali, né? Tudo isso tem início a partir do século XIX, com a Conferência de Berlim, que previa ali a divisão da África e da Ásia, principalmente Oriente Médio, China e Índia, né? Essa era a Ásia que era ali estabelecida a divisão. Tá? As principais potências vão dominar a maioria dos territórios árabes, Inglaterra e França, até porque são as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial também. Tá? Aí você tem ali Iraque e Palestina sob o controle dos britânicos e Síria e Líbano sob o controle dos franceses. Tá? Bom, aqui mostra um mapinha de controle de região ao final da Primeira Guerra Mundial, as potências controlando essa área do Oriente Médio, né? As principais potências. A maior parte vai ser controlada ali por Inglaterra e França, mas você também tem Itália e também tem a Rússia, pegando ali os países da região do Cáucaso, né? Então tem vários países da região do Cáucaso que seguem ali a religião islâmica, né? São muçulmanos e os russos controlaram. Tá? Tem outras áreas que os russos já chegaram a controlar e tentaram estabelecer um novo domínio, mas não conseguiram, como o caso do Afeganistão, o Paquistão, né? Eles tentaram fazer isso na década de 80 e 90, 90 é o fim da Guerra Fria, mas principalmente na década de 70, 80, que é quando você tem ali os Estados Unidos financiando aqueles guerrilheiros, grupos guerrilheiros que a gente comentou em conteúdos passados, né? E os grupos guerrilheiros ali que foram criados por Osama Bin Laden. Tá? Então a Rússia ela tinha o interesse de controlar toda essa área. E tudo por quê? Porque no século XIX foi descoberto um recurso natural, né, aí no Oriente Médio. Tá? Esse recurso natural a gente já comentou, é uma grande reserva de petróleo.
tá? Então existe um interesse externo hoje. A gente fala muito do interesse externo dos Estados Unidos, mas será que é só os Estados Unidos? Não, né? Nós temos a Europa, que tem um interesse muito grande nessa área. Tanto é que se você pega lá as forças de coalizão militares que combatem o Estado Islâmico hoje, dentro do Oriente Médio, não são só americanas. Você tem ali tropas que fazem a cooperação, a coalizão, tropas inglesas, francesas. É por isso que os árabes cometem atentados terroristas nos países desenvolvidos, porque na visão deles, né, na visão dos muçulmanos, esses países desenvolvidos querem dominar essa região. E de fato eles não estão errados. Qual que é o objetivo desses caras? Dominar essa área, não é? Você tem Estados Unidos, você tem a Europa, você tem hoje a China querendo dominar essa área, você tem a Rússia, tá, do Vladimir Putin querendo dominar essa área. Então o interesse externo é muito grande aí, tá? E é a segunda maior reserva de petróleo do mundo, porque a primeira não está aí. Eu já comentei para vocês. A primeira não está aí. A primeira está aqui no continente americano. Tá? A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela, e que também é palco de interesse externo. Reparem, onde tem esse recurso natural tem conflito. Peguem essa dica para fazer aí os exercícios e a prova de vocês. Aonde tem esse recurso natural, o petróleo, existe conflitos de interesses externos, tá? Porque é um recurso muito solicitado, né? O mundo todo utiliza esse recurso, principalmente as potências, fonte energética das indústrias, matéria-prima também, né? Então, ó, a gente está falando de conflito no Oriente Médio e é interesse externo. Se você analisa hoje a Venezuela, é um interesse externo. Quem é o país que quer brigar ali, quer um conflito com a Venezuela? Não é os Estados Unidos? É o mesmo que interfere no Oriente Médio, tá? E de contrapartida, quando você olha, quem é que defende ali a Venezuela? A Rússia e a China. Por quê? Por que há uma defesa da Rússia e da China e por que há um ataque dos Estados Unidos? Por que são sempre as grandes potências envolvidas nisso? Porque há o interesse. E o interesse está em cima de quem? Está em cima do ouro negro, em cima do petróleo, como a gente já tinha comentado, tá? Mas da Venezuela a gente fala em um outro momento. Bom, com esse interesse externo e com as empresas que extraíam petróleo do Oriente Médio, essas empresas eram empresas estrangeiras, depois dessa dominação, do fim da Primeira Guerra Mundial, surge nos países muçulmanos um sentimento nacionalista, tá? Esse sentimento nacionalista, que é aquele que prioriza ali, né, as origens, a cultura, as origens da nação, né, muito mais radicais, eles começam a lutar pela independência dos países muçulmanos ao final da Segunda Guerra Mundial e também a independência financeira, econômica, ou seja, ter o controle sobre a extração de petróleo, tá? Ter um controle sobre a extração de petróleo desses países. Então, para eles poderem ter força contra os colonizadores, eles criam esse movimento que está aparecendo para vocês, que é o pan-arabismo. Então, o pan-arabismo ele tinha um objetivo, né? Autonomia dos povos e autonomia econômica, tá? Dessas nações, a independência delas em relação aos países desenvolvidos. Quando que começa isso? Pós Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, você tem um grande líder muçulmano que está aparecendo para vocês ali, que é o Gamal Nasser. Ele era um general egípcio e ele chega ao poder desse grupo e é ele que vai ali estimular, né, incentivar a independência de todos esses países que estão aparecendo para vocês nessa imagem, bem bonitinha, essa imagem bem legalzinha, tá? Então é ele que vai incentivar ali para que esses países busquem a sua independência, principalmente em relação ao colonizador. Quem é o colonizador? A Europa, né? E que também eles passem a discutir, eles passem ali a vender o barril do petróleo, né, sem que permita a interferência externa, tá? Tanto é que o pan-arabismo na década de 70 ele vai ter uma influência muito grande
no primeiro choque do petróleo, que é uma grande crise mundial, né? O mundo todo vai passar por essa crise, não sei se eu já comentei com vocês, nós tivemos dois grandes choques do petróleo. Começo do ano, nós tivemos uma treta, né, entre Arábia Saudita e Rússia, tá? Vou falar de todos os casos. Primeiro choque do petróleo, o Oriente Médio, que queria expulsão de Israel dessa região, não consegue, né, por guerra, porque Israel derrota todos os movimentos de expulsão dos judeus dessa região. Ele consegue vencer todos os conflitos, Israel vence todos os conflitos, mas Israel não é uma região que tem petróleo. Então, os países muçulmanos, eles decidem que melhor do que atacar belicamente é quebrar a economia, né, de Israel, mas não só de Israel, também quebrar a economia do mundo ocidental que apoiava Israel. Como que eles fazem? Eles reduzem a produção do barril de petróleo, então eles reduzem a extração de petróleo e eles elevam o preço, porque é a lei da oferta e da procura. Se tem pouco produto, o preço fica mais caro. Isso aí, então um barril do petróleo que era vendido em média ali a 12, 13 dólares, de um dia para o outro ele passa a ser vendido a 50, 60 dólares. Então há uma diferença muito grande, isso quebra a economia dos países envolvidos, inclusive dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam em desespero. É a quebra até de um modelo econômico. O modelo fordista keynesiano, ele é quebrado através do primeiro choque do petróleo. Assim surge o neoliberalismo. Tá? Então, o primeiro choque do petróleo influenciou o mundo todo. Estou falando dos países desenvolvidos. Surge o neoliberalismo nos Estados Unidos. Muda o modelo. No Brasil, o Brasil sente também a falta dessa produção do petróleo e aí o Brasil vai fazer o quê? Vai desenvolver um combustível alternativo na década de 70, que é o etanol. Tá? Devido a isso também, devido a esse movimento dos países árabes contra o Ocidente. O Brasil, para não ficar refém ali da extração do petróleo, desenvolve o seu próprio combustível alternativo, que é o etanol a partir da cana-de-açúcar. Né? E aí tem o primeiro motor movido a etanol aqui dentro, tudo isso aí vocês vão ver depois, ou já viram, não sei. Tá? Então isso é interessante, é a mudança, o impacto econômico que essa aliança entre os países árabes ocasiona no mundo todo, tá? Ocasiona no mundo todo. Eles se juntaram justamente para poder fazer frente ali, mostrar que eles tinham um poder, né? Que eles tinham força para poder discutir certos assuntos que antes não eram repassados a eles, ou eles não eram ali inseridos, tá? Principalmente discussões sobre exportação, venda desse produto, tá? Tanto é que, mais recente, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles vão criar até uma organização, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Daqui a pouquinho a gente fala dela. Então, no início de dos anos de 1900, você tem ali a descoberta do petróleo no Oriente Médio, e esse é o principal ponto do conflito atual, né? Um conflito geopolítico, tá? E também um conflito geoeconômico, porque você tem esse recurso que é solicitado nos países envolvidos, os países envolvidos não são autossuficientes, então eles têm que buscar esse recurso em outras regiões. Só que essas regiões, elas exercem influência sobre essas áreas extrativas. E um dos objetivos desses países envolvidos é impedir essa influência, sendo eles os influenciadores. Tá? Então, isso que é o interessante também. Então, você tem ali, entre os principais produtores do Oriente Médio, você tem Iraque, Irã e Arábia Saudita. Tá? É um petróleo de alta qualidade de fácil extração. A mesma coisa aparece aqui na Venezuela. O petróleo da Venezuela é muito parecido com o petróleo do Oriente Médio. Tá? Ele também é de alta qualidade, que é aquele petróleo que você trabalha menos na destilaria, né, para produzir o combustível, muito mais simples de você trabalhar, e também de fácil extração. E quando se fala de Estados Unidos, está bem mais perto, né, dos Estados Unidos do que os Estados Unidos lá no Oriente Médio buscar. Por isso, o interesse geopolítico aqui na nossa região. Tá? No final do século XIX, o controle da extração do petróleo passa a estar sob o domínio das empresas europeias e dos Estados Unidos, e depois, com o surgimento do pan-arabismo, do nacionalismo árabe, isso muda, porque os países árabes vão passar ali a controlar a produção do petróleo. Tá? E essa produção do petróleo,
eles controlam o escoamento, eles controlam ali a vendagem, quanto eles querem vender, né? Então, se eles querem impedir ali, quebrar a economia de um país ocidental, eles vão fazer. Os Estados Unidos permitiu isso na década de 70. Depois, ele nunca mais permitiu, né? Por que ele nunca mais permitiu? Porque ele passou a exercer influência militar dentro do Oriente Médio. Então, ele, no Iraque, por exemplo, o Iraque falou que não ia vender mais para ele. O que ele fez? Ele avisou que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e também tinha atentado contra a humanidade, estava protegendo terroristas. Ele foi lá e invadiu o Iraque, tirou Saddam Hussein do poder. E assim ele voltou a ter o controle sobre a extração do petróleo no Iraque. A mesma coisa ele faz com quem? Com o Irã. Reparem que há um conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã nos últimos anos, né? Os Estados Unidos alega que o Irã tem produzindo armas nuclear. Por quê? Porque o Irã, além de estar numa reserva de petróleo, também tem uma grande reserva de urânio. E ele enriquece esse urânio. Então, os Estados Unidos alegam que o Irã tem arma nuclear, e isso é um perigo para a humanidade, né? Os países árabes ali que têm um contato com terroristas, ter contato ou vender armas nucleares. Então, eles alegam que é necessário uma invasão ao Irã. E ele tinha o controle do Irã até 79, eu acho que eu comentei isso com vocês aqui ontem, quando em 79 houve uma revolução muçulmana, tá, dentro do Irã. O Ayatollah Ruhollah Khomeini retorna da Europa e assume o poder do Irã e coloca o Alcorão como constituição base desse país. Então, os Estados Unidos perdeu o controle do Irã em 79. Né? Ou melhor, as potências europeias e os Estados Unidos perderam o controle do Irã em 79. E aí o governo passou a regular a produção, a venda desse produto. Fala. O Pedro pediu para você aceitar ele porque ele caiu. Quem caiu? Pedro? Deixa eu ver aqui. Pedro. Beleza. Tá no jeito, Pedro. Volta aí, brother. Deixa eu só voltar aqui onde a gente estava. Não sei por que sumiu aqui a telinha. Beleza, vamos lá. Então, você tem ali a mudança dessa configuração política em 79 e aí o controle, né, do radicalismo muçulmano nessa região. Então, os Estados Unidos também perdem o controle do Irã. E aí só restava, até 2003, a Arábia Saudita como grande aliada, que continua sendo até os dias de hoje. Né? A Arábia Saudita, que também é muito criticada no parlamento da ONU, porque ela não segue ali direitos humanos, não tem direito respeitado às mulheres lá dentro. Por exemplo, esse ano que as mulheres conseguiram o direito a dirigir na Arábia Saudita. Olha que coisa louca. Então, elas não têm os direitos respeitados lá. Então, a Arábia Saudita ela também é muito criticada e ela é uma aliada histórica dos Estados Unidos no Oriente Médio, apesar da Arábia Saudita não gostar também da presença de Israel, ter um conflito ali direto com Israel, tá? Mas é uma aliada histórica dos Estados Unidos. Então, é um país que eles tiveram contato e continuaram tendo contato, mesmo depois da Revolução Iraniana, só tinha a Arábia Saudita como uma grande fornecedora de petróleo, seguindo ali o que eles queriam, né? A extração, o valor do barril, tudinho bonitinho. Tá? Bom, aqui nessa imagem mostra para vocês as reservas de petróleo que existem, né, no Oriente Médio, as principais áreas de extração. Então você tem ali no Egito tem extração, o Iraque tem extração, tá? O Kuwait teve um conflito Iraque e Kuwait. É interessante porque os Estados Unidos ele financia o Iraque contra a União Soviética na década de 80. O Iraque consegue controlar a invasão da União Soviética e depois o Iraque se volta contra os Estados Unidos também, assim como o Osama tinha feito. Tá? Porque o Iraque vai lá na década de 90 e ataca o Kuwait. Porque ele fala que o Kuwait está vendendo petróleo a um preço muito mais barato, e isso é contra a lei do comércio. Ele vai lá e ataca o Kuwait e invade ali o território. Depois os Estados Unidos manda tropas e aí liberta o Kuwait ali. O Kuwait volta a ser um país independente, é um pequenininho, né, mas volta a ser independente, tá? Aí você tem a Arábia Saudita, que também tem o Emirados Árabes ali, que é basicamente a extração do petróleo, o Irã, né, o Omã. Aí muita gente, isso é interessante da gente falar também,
dessa questão dos conflitos, a gente sempre pensa assim, pô, uma região que extrai muito petróleo, muito rica nesse recurso natural, né? Vende para o mundo todo, vende para os países europeus, vende para os Estados Unidos. Então é uma região muito rica, né? Não, é uma região extremamente pobre, tá? Rico aí de fato é uma minoria. Tá? Quem é essa minoria? Os sheiks e os príncipes, né? Que extraem petróleo dessa área, tá? Os governantes, os líderes governantes desses países, esses são ricos. Esses ficam poderosos. Por quê? Porque eles usufruem do recurso do petróleo, né? Esses aí conseguem comprar time de futebol na Europa, investir no time de futebol lá da Europa, compram empresas de avião, compram redes de hotéis, como vocês sabem, tá? Alguns. A grande maioria do povo do Oriente Médio, população mesmo, é extremamente pobre, vive de uma agricultura precária, vive ali da falta de água, porque a gente ainda vai aprofundar mais nos outros tipos de conflitos dentro do Oriente Médio, vocês vão ver que a água ela é um ponto de conflito aí dentro também. Por quê? Porque falta esse recurso, ele não é bem distribuído. Tem poucos rios que cortam o Oriente Médio. Tem uma grande presença de áreas aí semiáridas e desérticas. E quem vive bem mesmo, de fato, é uma minoria, que são aqueles que têm o controle sobre esse recurso natural, sobre esse minério, né, sobre o petróleo, tá certo? Então, essa aí é a base extrativa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Bom, o OPEP, que o livro de vocês vai falar do OPEP, a gente também tem que comentar. Eu tinha comentado ontem, falei também um pouquinho hoje, vamos aprofundar nela. Então, a OPEP, ela é criada ali em 1960, no mesmo período em que o pan-arabismo está muito forte, o nacionalismo, né, sobre a extração de petróleo está muito forte. Então, ela significa a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, os maiores exportadores de petróleo do mundo, a partir da década de 60, se uniram para poder discutir ali a produção e a vendagem desse petróleo, como ele seria vendido, para qual setor ele seria destinado dentro do país, né? Então eles formaram essa organização, tá? Então vocês têm lá os países árabes, né? Nós temos países africanos, tá? E nós temos países aqui na América do Sul também, que são países que exportam ali petróleo, principalmente, atenção, principalmente para a Venezuela. A Venezuela é a maior reserva hoje de petróleo do mundo, tá? Tem mais petróleo do que o Oriente Médio hoje, e está muito mais próximo ali, quando a gente analisa a questão geográfica, né? Muito mais próximo dos Estados Unidos do que o Oriente Médio, beleza? Por isso, então, o interesse geopolítico aqui na área, tá? Lá do Oriente Médio, você tem a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, você tem o Irã, né? Lá, você tem o Kuwait, tá? Catar, que são esses países que produzem uma maior quantidade de petróleo naquela região. No continente africano, países também que só basicamente produzem o petróleo, sua economia está destinada ao petróleo. Argélia, Angola, Líbia, tá? Nigéria, beleza? E aqui na América do Sul, os que fazem parte, Equador e Venezuela. Esses são os países que fazem parte da OPEP. Hoje já tem ali uma adesão maior, né? Tem países que são aliados dessa organização, que já discutem também, né, a vendagem desse produto, a distribuição dele. Isso também é um ponto bem interessante, porque outras nações aumentaram suas reservas de petróleo, como é o caso de quem? Do Brasil. O Brasil tinha petróleo na parte continental ali, litorânea, tá? Depois foi descoberta uma outra reserva de petróleo, que é o pré-sal, que é explorado pelas potências europeias e a gente vende lá para fora, vende para a Europa toda, né? Esse é um outro ponto também bem interessante, né? Aqui para nossa região, porque o Brasil ele é autossuficiente na produção do petróleo. Mas quando a gente analisa a venda do preço do combustível, a gente fala, pô, mas por que é tão caro? Porque a gente parou de produzir nas usinas, né? O combustível. A gente tem exportado mais, tá? Porque a gente quer manter ali um comércio com outros países, principalmente com os Estados Unidos. Então a gente compra o petróleo de fora. E a gente compra esse petróleo pagando agora R$ 6, né? Porque o dólar tá
R$ 6 agora. Então a gente está pagando mais caro no barril quando a gente importa do que antes. Por isso que o combustível ele tem ficado cada vez mais encarecido aqui dentro do território, apesar do Brasil ser autossuficiente na produção, né? Trazendo para nossa realidade na produção de petróleo aí. Tranquilo? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisinha? Hã? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida sobre esses conflitos no Oriente Médio? Senão eu vou falar mais um. Chegou a marcar, Eduardo, chegou a marcar agora,